tema que Deus nos deu, ele é um dos últimos gritos de alerta de Deus à igreja. A minha Bíblia judaica, ela que tem uma tradução mais original, ela diz, pelo que diz, desperta, ó tu, dormioco, e levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. O que o apóstolo Paulo ele está querendo passar de mensagem para esta igreja é um despertamento de Deus. Aquele que está acordado, ele não precisa despertar. Ele precisa estar vigilante. Mas aquele que está dormindo, ele precisa acordar. O que Paulo está querendo falar não é aquele sono natural que você sente. Depois de uma semana de trabalho ou dia de trabalho, que o teu corpo chega em casa cansado, afadigado, e que o teu corpo pede repouso, para que você possa gerar novas energias, para o dia seguinte poder caminhar, trabalhar. Não é este sono, porque este sono todos nós precisamos dele. Quem não descansa, vive uma vida atribulada, amanhece o outro dia atordoado com tudo. Por isso a razão do corpo querer um descanso. Mas o que Paulo está querendo dizer para esta igreja, não é este sono natural. Paulo fala aqui de um sono espiritual. Um sono que atingiu a igreja de Éfeso. Um sono que, ao longo de muitas gerações, ele tem atingido crentes, pessoas que um dia foram espirituais. Este sono ele tem atingido pessoas que um dia foram obreiras da casa de Deus. Este sono ele tem atingido pessoas que foram pastores de igrejas. Este sono ele não procura cara, ele não vê a condição. Quando ele atinge a vida do ser humano, ele atinge a sua espiritualidade. Talvez no mundo normal você está muito acordado esta noite, está ouvindo o som destas caixas. Mas quem sabe no mundo espiritual, talvez alguém está dormindo esta noite. Talvez alguém não esteja nem notando para tudo que foi feito neste culto. Se você não prestou ainda atenção esta noite, nos louvores que foram cantados da harpa cristã, se os louvores que o grupo de louvor cantou não te tocou, talvez seja um sinal que você está tendo um sono espiritual. Não é possível, num dia de domingo, quando a gente tem tempo de estar na casa de Deus, de ter a liberdade que o brasileiro tem de cultuar, de pregar o evangelho, e a gente não abrir o coração para Deus, a gente não sentir a presença de Deus através dos hinos da harpa, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa de terrível deve estar acontecendo com você. Talvez você não saiba, mas vocês devem estar em um terrível sono espiritual. E Deus, ele não fala com quem está dormindo. Eu provo na Bíblia. Porque o sono natural, Deus às vezes revela sonhos. Mas o sono espiritual, que as pessoas se desmotivaram de adorar a Deus. Pessoas que oravam, não oram mais.
Pessoas que jejuavam antes, não jejuam mais. Pessoas que tinham um prazer grande de vir à igreja e adorar a Deus, agora não tem mais. É deste sono espiritual que Paulo está querendo alertar. Porque Deus não fala com pessoas que estão dormindo. Quando Deus quis falar algo para o profeta Jeremias, Deus chegou para Jeremias e disse, lá no capítulo 18, Jeremias, levanta-te, rapaz, põe-te de pé e começa a caminhar à casa do oleiro, caminha, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus não fala com quem está dormindo. Com quem está dormindo, o sono da negligência, o sono do comodismo. A palavra de Deus esta noite é: desperta-te, porque Deus quer falar ao teu coração. Que sono terrível, hein? Que tomou conta da igreja. Aquilo que eu era bom antes, hoje não sou mais. Por quê? Eu gostava de adorar a Deus e não gosto mais hoje. Por quê? Eu gostava de ouvir a pregação do Evangelho e hoje não gosto mais. Por quê? Antes eu lia a Bíblia e hoje não leio mais. Por que razão? Talvez é porque alguém está dormindo. Quantos homens de Deus na história bíblica dormiram? Deus escolheu um homem chamado Sansão. O homem que era para dar a lei ao povo, a legislação. A palavra quase não sai. Casou-se com uma mulher pagã. O homem que era para trazer as leis de Deus, ele teve um sono espiritual. Se entregou ao pecado. Se entregou ao mundo. E pagou um alto preço. Sabe por quê? Porque quando nós estamos dormindo, ou sono natural ou sono espiritual, o nosso corpo, ele está vivendo aquela fase que nós chamamos de inatividade. Vocês não estão exercendo os músculos, as pernas, a mente. Você está inativo. Você vê que a noite é propícia até para mortes. A noite do sono natural é propícia para o bandido. Ele tem uma facilidade maior de roubar a tua casa. Porque você está com uma vida inativa. E tem aqueles que têm sonos pesados. Às vezes o sono é tão pesado que ele tem camadas. Quantas vezes eu lembro que eu acordei e quando eu me dei por conta, eu estava sonhando ainda. E de repente acordei e me dei por conta que eu ainda estava sonhando. Parece que eu estava em um nível de sono profundo. O corpo está totalmente inativo. Da mesma forma é a vida espiritual do crente. Quando ele está dormindo espiritualmente, ele não se dá conta do pecado. Ele não se dá conta dos dados inflamados do maligno. Ele não se dá conta com o erro, com o engano. Tanto faz para ele pecar como não, a sua vida vai de mal a pior e ele não está nem aí. Ele não está mais preocupado com o arrebatamento da igreja. Ele não está preocupado mais em amar, em perdoar. Por que isso, pastor? Talvez ele esteja vivendo um sono profundo. E Deus, Ele quer que nós despertamos nesses últimos dias. A igreja dormiu. A igreja ficou inativa por muito tempo. E esta não é a razão que Deus quer a igreja. Deus não nos quer assim. Deus quer a igreja de
pé, porque de pé nós podemos caminhar. Quando estamos de pé, nós podemos evangelizar. Quando estamos de pé, nós pregamos o evangelho. Quando estamos de pé, nós jejuamos. Nós temos prazer em vir para a igreja orar, buscar ao Senhor. Aleluia! O reino de Deus não é um reino de dormiocos e de mortos, mas o reino de Deus é o reino de vivos. Aleluia. O sono, ele nos deixa sem ação. O diabo faz o que quer. Deita e rola. E sabe o que é que a gente faz? Nada. Eu quero ver o diabo mexer com um crente que ora, com um crente que lê a Bíblia, com um crente que jejua. Ele quiser que saia do meio, porque a igreja é um rolo compressor para destruir as obras do diabo. Mas um crente que dorme, o diabo monta em cima dele e leva ele para onde quer, faz dele o que quiser. Suja ele, difama o nome dele é sujo na praça. Por quê? Porque ele está dormindo espiritualmente. Paulo diz que está morto, não tem atividade mais. Eu quero saber o que foi que aconteceu com você. Por que você não canta mais? Por que você vem para a igreja e não adora mais? Puxa vida, será que Jesus te maltratou? Por que você se deixou dormir neste sono terrível? Esse sono que Paulo está dizendo é um sono maligno. Você ficou inativo. Você não ganha mais uma alma para Jesus. Nem você sabe se vai se salvar ou não. Tua vida está no abismo e você não sabe. Mas Deus hoje está dizendo: desperta do teu sono. Algumas coisas nós aprendemos. Algumas coisas importantes. Eu estava lembrando aqui que Pedro, Tiago e João foram com Jesus lá para o Getsêmani. O que é que eles foram fazer lá? Orar, foram buscar o Senhor, porque Jesus estava perto de ser entregue à morte. E Jesus precisava de amigos e de companhias. Sabe o que é que João, Tiago e Pedro fizeram? Quando Jesus estava soando gotas de sangue, quando Jesus estava dizendo: Pai, eu não suporto, tira de mim esse cálice. Pedro, João e Tiago estavam dormindo. Em vez de orar pelo mestre, de clamar pelo mestre, Jesus levou os três, porque eram os mais próximos. Jesus levou os três, sabe por quê? Porque Jesus precisava de ajuda, precisava de um ombro amigo naquele momento difícil. Quantas vezes eu e você estamos como João, Tiago e Pedro? As almas estão morrendo, o diabo está destruindo as famílias, e eu e você dormindo. Nós, obreiros, dormindo. A igreja dormindo. Uma igreja morta não serve para nada. O quê? Não serve para nada. Mas uma igreja acordada não. Você quer ver uma igreja que está dormindo? Quem quer ver diz amém. A primeira coisa que eu aprendo que uma igreja está dormindo é Romanos capítulo 12, o verso de número 2. O que é que diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
O primeiro fato de eu saber que uma igreja, um crente está dormindo, é quando ele está conformado com o pecado. Um pastor que está conformado com o pecado dentro da igreja está dormindo. Obreiros que se conformam com o pecado dentro da igreja estão dormindo. Irmãos e irmãs que se conformam com o pecado dentro da igreja estão dormindo. Aí você vai me dizer, mas pastor, Jesus disse que nos últimos dias o amor esfriaria. Jesus disse que nos últimos dias seria assim. Jesus disse, mas Jesus não mandou a gente se conformar. Ele disse que a sua igreja, ela iria às portas do inferno, e as portas do inferno, onde estão os teus parentes, ela nas portas do inferno, que estão os teus amigos, era lá que a gente ia botar para quebrar, e ela não iria prevalecer contra a igreja do Senhor. Aplauda o Senhor. Uma igreja que está conformada. Meu irmão, não é igreja. Paulo disse, não se conforme. O pecado está entrando, exorte, não se conforme. O que está errado está entrando, não se conforme. Não se conforme com a teologia da prosperidade, não se conforme. Não se conforme com o pastor que está roubando, não se conforme. Não se conforme com o pastor que está adulterando, não se conforme. Não se conforme com o pecado, pregue contra ele, porque quem está de pé, quem está vivo, quem está de lamparinas acesas, aleluia, é o grito de Deus, não se conforme. Mas o que aconteceu com a gente? Hein? Nós estamos aceitando tudo. Hoje é tão normal. Cuidado, o mundo está dizendo que muita coisa é normal. Mas a Bíblia ainda está dizendo, é pecado. Pastor que pega o pecado da igreja e bota para debaixo do tapete, está dormindo. Pastor que não tem coragem de exortar o irmão porque o dízimo dele é grande, está dormindo. Está só botando tudo para debaixo do tapete. E Deus está olhando para ele dizendo, dorme. Seu dormioco, você está morto. Você precisa acordar. Você precisa ficar de pé. Não aceite o pecado. Não se conforme com o engano. Não se conforme com o erro. Se desperte a um novo de Deus na vida da igreja. Quando nós estamos dormindo, eu aprendi que nós perdemos tempo. Enquanto irmãos já estão longe, já estão crescendo espiritualmente, aquele que dormiu estancou. Sabe por quê? Porque ele parou espiritualmente. Parou de buscar, parou de ler. Parou de querer aprender a palavra. Ele ficou inativo. Ele aceitou a derrota. Ele aceitou que é um perdido. Crentes que estão de pé nunca aceitam a derrota. O diabo pode até dar uma rasteira grande nele. Mas quando ele se levanta, ele fica furioso. Ele vai para os pés de Jesus buscar a presença de Deus. Ele vai buscar forças em Deus, para quando o diabo vier de novo, ele está preparado com as armas espirituais. Aleluia, mas o crente que está dormindo, está roncando espiritualmente. A carne dele está forte. E o espírito está morrendo. Muito cuidado. Como é que nós estamos essa noite? Parece que essa mensagem era para ser quinta, né? Me perdoe, mas saiu hoje. Saiu hoje. Desperta, ó tu que dormes. Havia uma igreja
Lá em Mateus, no capítulo 25, uma igreja prudente e uma igreja nécia. Aquela igreja das 5 virgens eram relaxadas, tinham lamparina nas mãos, elas tinham a roupa de quem ia casar. Mas sabe qual era o problema dela? Elas não buscavam a Deus. Parece que o culto daquelas 5 virgens era como alguém que ia a um lugar turístico. A igreja não é um shopping para a gente ir de vez em quando. Quando quer, quando dá vontade. Esse lugar aqui a gente se une porque nós necessitamos da ajuda de Deus. A gente se reúne aqui não é porque a gente quer aparecer, não. É porque nós precisamos da força de Deus. Senão a gente não sobrevive ao mundo. E aquelas virgens nécias não estavam nem aí. Eu vou para a igreja uma vez em 2 meses. Eu não vou porque eu não fui com a cara desse pastor. Quando vier o outro eu vou. Elas deixaram de buscar na fonte da água da vida. Deixaram de buscar a presença de Deus. Aí elas tinham cara de crente, cartão de membro de crente, mas a vida espiritual estava vazia. Sabe por quê? Porque não buscavam mais a presença de Deus. Deixaram a glória de Deus ir embora. Amaram mais o mundo. Se você ama mais uma noite de domingo em um outro lugar, me desculpe, a não ser estar na casa de Deus, é porque você está dormindo. Se você tem mais prazer de estar em qualquer outro lugar e não estar na casa de Deus com a igreja que está buscando a Jesus, eu te provo que tu está dormindo esta noite. A igreja não é um lugar de turistas, a igreja é um lugar de salvos, de sedentos, que esperam o arrebatamento da igreja. Aquela igreja estava vazia, mas tinha uma outra igreja. Uma igreja que tinha vestes de noivas. Tudo era de noiva e elas tinham uma lamparina acesa. Sabe o que é que tinha dentro? Diga comigo, azeite. Diga mais forte, não pouco azeite. Então elas tinham reservas. Quem era aquela igreja? Era aquela igreja que cantava os hinos da harpa, que tinha sede da presença de Deus, que cantava, Senhor, se eu não te adorar eu morro, se eu não te adorar eu não presto, eu não sirvo para nada. Era a igreja que comia a palavra, era a igreja que gostava de orar, gostava de jornada de oração, que gostava de culto de segunda-feira. Eu quero abrir um parêntese e parabenizar os obreiros. Segunda-feira tinha mais obreiro no culto de oração do que a igreja. Parabéns. Nós somos o exemplo. Amém? Se ninguém da igreja vinha orar na segunda, venham os obreiros. Vamos fazer a diferença. Vamos mostrar que nós estamos acordados. Amém? Isso vale um glória a Deus. Aquela igreja tinha reservas. Aquela igreja buscava incessantemente a presença de Deus. Escute. O noivo começou a tardar. Demorar. A Bíblia diz que todas, quantos? Todas tosquenejaram. Isto é, todas adormeceram. Elas tiveram um leve sono. Estavam quase
naquela madorna. De repente, à meia-noite, ouviu-se um brado: eis o noivo! Elas tomaram um susto. Todas ficaram de pé. Aí de repente, as 10 olharam para as lamparinas. Somente 5 lamparinas estavam acesas. E 5 lamparinas apagadas. Diz assim para o teu irmão: quem está apagado, está dormindo, está morto. Para entrar na festa do noivo, tinha que entrar de lamparina acesa. Aquelas noivas foram cantando, foram adorando, festejando. E quando elas adentraram a porta foi fechada. Aquelas 5 que não buscavam a Deus, que eram turistas na igreja, que viam quando queriam, que não oravam, que não buscavam, que não lia a Bíblia, só tinha o nome de cristão, mas de cristão não era nada. Perguntaram: e agora? O que vamos fazer? Elas disseram: vão procurar naqueles que vendem. Talvez vocês a encontrem. Elas foram e a porta foi fechada. Depois que a porta fecha, tu pode até acordar. Tu pode até estar de pé gritando, mas a porta não se abre mais. Sabe por que a porta se abre uma vez? Quem você quer ser essa noite? A igreja das lamparinas vazias, secas e apagadas? Ou você quer ser um crente da lamparina cheia e acesa? Quem você é esta noite? Você é noiva que entra na festa, ou você é noiva que fica fora da festa? Quem está de pé, dá um glória a Deus esta noite e diga: Senhor, eu estou de pé. Ei, meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Paulo disse: acorda, os dias são maus. Paulo disse: acorda, o tempo não está para brincadeira. Acorda, não dá tempo de brincar de ser crente. Não dá tempo de ir lá no mundo e voltar. Pode você voltar tarde. Não é tempo de estar dormindo mais. É tempo de estar de pé. É tempo de brilhar. É tempo de resplandecer. O que é que você está fazendo dormindo? Você não vai conseguir, você não vai chegar. Sabe qual é na Bíblia a igreja que mais identifica aqueles que dormem? A última igreja do Apocalipse. Diga comigo, o nome dela era Laodiceia. A igreja que dorme. Quem era a igreja de Laodiceia? A igreja mais rica da Ásia. O que é que ela tinha lá? Ouro, vestes, colírio e uma baita de uma igreja. Mas sabe qual era o problema daquela igreja? Ela só tinha a aparência de igreja. Tinha tudo, tinha. Tinha o melhor som, se tinha na época, tinha. O melhor púlpito. Mas só tinha cara de igreja, porque de igreja ela não era nada. Jesus olha para aquela igreja e diz: você não vale de nada. Você não passa de uma igreja pobre. Pensa que tem tudo, mas é pobre. Acha que é rica, mas é uma miserável. Acha que tem os melhores vestidos, mas você está nua diante de Deus.
Jesus olha para aquela igreja e diz: oxalá que você fosse quente ou fria. Como você não é quente nem fria, você só parece que é. Porque quente está de pé. Fria já está desviada, já foi, morreu. Quente só está esquentando o banco, parece que é. Parece que é igreja, parece que é pastor, parece que é obreiro, parece que é irmão. Jesus está dizendo: não é. Você é morno. E para o crente morno, Deus está dizendo para aquela igreja dorminhoca: eu tenho vontade de vomitar vocês da minha boca. O louvor de vocês não presta. A pregação de vocês não quero. Eu não quero nada de vocês. Vocês são mornos espirituais. Aí Jesus olha para aquela igreja: eu queria despertar vocês. Eu queria levantar vocês do seu sono. Eu queria que vocês abandonassem este amor ao dinheiro que vocês têm. E eu iria dar o ouro verdadeiro. Eu ia dar a riqueza verdadeira. Eu ia pegar essas vestes sujas de vocês. E eu ia dar umas vestes limpas. Umas vestes branqueadas para você. Esse colírio que vocês usam aí, que vendem, também não quero. Eu tenho um colírio do céu que dá visão espiritual, que dá visão de águia, aleluia, para ver os milagres de Deus, para contemplar as obras de Deus. Tem crente que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada de Deus, é sua aparência. Mas se você estiver de pé, acordado, é fiel, você pode não ter nada nesta vida, mas com Deus você tem tudo. Glorifica o Senhor. Quantas igrejas dormem esta noite? Quantas pessoas estão nos seus cultos à procura só de milagres, de casa própria, de prosperidade? Deus não recebe esses cultos. O único culto que Deus recebe é aquele que eu me sacrifico. É aquele que eu me esvazio de tudo. Eu não quero saber se quem ganhou foi o Corinthians ou o Flamengo hoje. Eu vou para a igreja adorar a Jesus. Eu vou para a igreja buscar a Ele. Eu tenho que adorar a Ele. A minha vida foi feita para ser um novo adorador. E a única coisa que um adorador de verdade faz é adorar ao Pai em espírito e em verdade. Tem adorador esta noite.